Estamos ao vivo. E aí, pessoal? Deixa eu ajeitar aqui os cabelitos, que a pessoa hoje parece até que fez desculpa de tanto vento que já pegou hoje pela manhã. E seja bem-vindo quem está chegando. Eu vou encaminhar aqui alguns convites. Enquanto isso, minha convidada mega potente também já está chegando por aqui. E a gente vai falar hoje sobre o poder da escolha quando se tem ferramentas. É muito incrível quando você reconhece os seus próprios dons, talentos e habilidades e também adiciona, acrescenta no seu dia a dia, no seu viver, nos seus relacionamentos, negócios, ferramentas. Ferramentas. Seja bem-vinda, Inaê. De Anópolis, Acho que é Inaê de Anópolis. Escreve aí, pessoal, de onde vocês estão chegando. E eu agradeço quem está tirando assim um tempinho do seu horário de almoço para acompanhar um pouco esse bate-papo de hoje com a senhorita mega potência, grandiosa, extrapolativa, psicóloga, coach, mãe, avó, enfim, professora, enfim, um monte de coisas numa versão só, que é a Clarice Moreira, que é a minha convidada de hoje. E a gente está aqui nesse movimento de o que mais é possível com quem a gente é, com aquilo que a gente faz, com aquilo que está disponível para gente. Outro dia eu vi que a vida faz sentido quando você dá sentido para ela, né? Se vocês puderem... Oi, Rosilda, seja bem-vinda. Escrever de qual é a cidade que vocês estão falando, qual é o lugar que vocês estão neste momento chegando por aqui, né? E quem não me conhece ainda, que está chegando aqui pela primeira vez, eu sou Gelisa Diniz, sou facilitadora, mentora, escritora e algumas coisitas, mas... trabalho com desenvolvimento pessoal e expansão de consciência. E nesse dia de hoje, de Goiânia, que legal, seja bem-vinda. Eu estava aí em julho e foi uma delícia ficar em Goiânia, passar por Goiânia, revisitar o Parque Flamboyant e a cidade também, né, de onde Clarice está. Neste movimento de conhecer outros lugares, contribuir com outras pessoas, o universo inteiro é uma contribuição para a gente, seja por lugares que a gente passa, seja por pessoas que a gente acessa, são possibilidades que tudo é nos presenteado, então sejam todas bem-vindas. E como eu coloquei, né? Quando você tem ferramentas, a vida funciona a partir de um lugar diferente. Nesse lugar diferente reside o nosso viver e a nossa coragem de ser quem a gente é de verdade. Eu tenho Deixa eu ver aqui, cadê o convite que eu vou mandar aqui para a Clarice? Mais uma vez. E o que está disponível para a gente agora? O que a gente pode trazer, né, para de fato ser uma contribuição e que traga uma possibilidade diferente para a vida das outras pessoas. Goiânia tem uma questão assim, muito particular, porque em 2019 nós levamos barras no parque com as degustações das sessões de barras de Axis. E Goiânia foi um ponto de partida para muito do meu trabalho, de tudo que eu tenho também desenvolvido hoje. A Clarice já chegou também. Deixa eu já te mandar aqui o convite, aceitando o seu convite. Clarice. Paulo Eliana Pereira. Achei que eu ia acessar aqui pelo computador, mas não. Não, pelo computador não dá certo. Quer dizer, acho que não. Eu também nunca tentei pelo computador. Sempre aqui pelo Instagram. Oi, Paulo. Seja bem-vindo, querido. E acredito que Clarice está me enxergando, me ouvindo bem, Clarice? Sim, perfeitamente.
Porque o Instagram hoje me deu o presente de falar com você, dividir a live com as pessoas sem te enxergar. Foi só na minha telinha. Mesmo? Mesmo. Isso às vezes acontece. Algum bugzinho que o próprio Instagram. De vez em quando surge isso e aí eu falo, é nessa hora que a gente desenvolve ainda mais as nossas capacidades psíquicas telepáticas para É poder isso. receber e compartilhar mais, né? Então, Uhum. Clarice, como a gente está aqui ao vivo, né, pela primeira vez no Instagram, oi Margarida, seja bem-vinda. Eu comecei falando para as pessoas que a gente vai abordar um tema hoje que se trata do poder da escolha quando se tem ferramentas. Ou, quando se tem ferramentas, qual é o seu poder de escolha? E esse tema foi sugerido, inclusive, por você, e a gente está bem compartilhando aí já há um bom tempo várias coisas em comum com relação à saúde mental, desenvolvimento da Uhum. sua, né, a área da educação relacionada a mais consciência, mais presença. Tinha anunciado, né, que eu estaria aqui com a psicóloga, coach, mãe, tem uma lista enorme, esse currículo é gigante, mas para quem está chegando por aqui agora e também vai nos ouvir no futuro, quem é a Clarice hoje? Eu poderia dizer que a Clarice hoje, né, é alguém que está se redescobrindo com a capacidade de fazer escolhas de forma mais consciente do que já fez até hoje. Isso tudo com o desejo de criar uma vida mais grandiosa neste aqui e agora. Uau! Uau! O que mais? E, e é interessante eu falar redescobrindo, né, porque a palavra, né, o tema, né, escolha, para mim foi sempre muito importante. Uhum. Mas um determinado momento eu percebo, né, reconheço que eu fiz muitas escolhas muito interessantes ao longo da minha vida, né? Acho até porque se não as tivesse feito, eu não estaria aqui, né? Onde estou. Então, reconheço Neste aqui agora. neste aqui e agora, né? Então, reconheço essas escolhas. Mas o que eu percebo, né, e percebi em mim durante muito tempo, e percebo nas pessoas, que muitas vezes as pessoas dizem, né, eu não tenho escolha. Como se não tivesse nenhuma escolha, mas não percebe que estão escolhendo. De uma forma inconsciente, mas estão escolhendo. Né? Então, hoje, quando eu falo, né, me redescobrindo conscientemente, porque eu tenho procurado, né, estar nas minhas 24 horas consciente da escolha que eu estou fazendo. Né? Não mais fazer escolhas sem essa consciência. Né? E, assim, eu vou aproveitar essa questão da descoberta, né? Você colocou essa palavra da gente estar num processo de contínua descoberta e exploração enquanto a gente está aqui nessa existência, neste planeta Terra, que por sinal é um planeta maravilhoso e a gente poderia cuidar muito melhor dele. Eu Uhum. sei que já tem uma jornada de vida, né? Não, as mocinhas grandiosas que estão aqui hoje, eu, 46 anos. Clarice, pode revelar aí? Um pouquinho mais. Um pouquinho mais, né? E às vezes, muito do que a gente experiencia ao longo do caminho traz a gente para alguns lugares de também limitação e menos percepção, porque vai muito para o automático. E aí, quando você falou, a gente teve um bate-papo antes, acho que uns 2 dias atrás, sobre essa questão do poder da escolha, e você até me deu um exemplo assim, nossa, Gelisa, porque às vezes acontece, a pessoa tem lá uma questão com grana, né? E aí, ó, eu pago o boleto, eu não pago. E isso se resume a algo muito automático entre eu só tenho A e B. Mas espera aí, Sim. eu só tenho A e B morando, vivendo num universo de infinita escolha. Então, na verdade, eu não tenho escolha ou a minha percepção está limitada? Vamos adentrar por aí para a gente também Uhum. exemplificar, para dar mais clareza para as pessoas que estão Sim. nos ouvindo agora e quem vai ouvir a gente no futuro. Eu acho que Uhum. disso você já está assim, né? Mega expert e a gente pode explorar esse tema por esse É, viés que você mesmo trouxe na nossa conversa, né, particular. é. Então, quando eu falei, né, de estar consciente da escolha, tem a ver com isso, né? Porque quando a gente tem consciência, eu estou funcionando de um outro lugar que é fora da minha mente, que é limitada e que diz que só tem A e B.
né? Ou às vezes diz que só tem A, né? Nem B. Pior ainda. Então, quando a gente entra nessa consciência, a gente percebe mais, porque eu olho de um lugar de percepção. Só que uma coisa também que é bem interessante, é a gente estava refletindo, né, antes de vir para cá, e pensando sobre isso, né, é que, na verdade, esse movimento para vir para esse lugar de escolha, ele precisa de algo que o antecede, que é o comprometimento com a própria vida. Então, se eu não tenho esse comprometimento comigo, em primeiro lugar, eu não vou nem fazer uma pergunta para abrir uma escolha ou para ver possibilidade para poder escolher. Né? E é interessante que no universo de inconsciência, a gente acha que está comprometido com a vida. Mas, na verdade, a gente está comprometido com o dia a dia, com tudo que é colocado para a gente, que a gente acha que não escolheu, porque as coisas são colocadas e vão aparecendo, e a gente vai se sentindo encolhido, cada vez com menos possibilidades, né? Então, me veio muito isso, né? Quer dizer, qual o compromisso que eu tenho comigo? Todo mundo fala, quero ser feliz. Tá, mas eu me comprometo com a minha felicidade? Eu me comprometo a fazer, né, o que se requer para que eu seja feliz? Quer dizer, quando eu me comprometo, então, quais são as escolhas que eu tenho disponíveis para chegar nesse lugar que eu quero chegar, né? E é legal você trazer a abordagem do comprometimento, porque muitas das vezes eu, como facilitadora, né, de barras, processos corporais e tantas outras coisas há muito tempo, eu escuto muito aquela questão de, estou fazendo perguntas, eu estou escolhendo, e as coisas não estão mudando. E às vezes, e você falou uma coisa muito, mas muito pertinente agora há pouco, que foi, antes de fazer qualquer pergunta para eu escolher, para perceber quais são as possibilidades, para eu escolher de novo e seguir escolhendo e perguntando para escolher de novo, qual é o seu grau de comprometimento com a sua própria vida, com a sua própria existência, quando você se coloca naquele lugar de felicidade, né? De real felicidade. E assim, eu estou olhando aqui para o ladinho, porque a gente está construindo um perfil no Instagram novo para uma pessoa mega experiente de vida e de negócios e de pessoas e de relacionamentos, que é a Clarice. E na primeira postagem a gente colocou lá, né? O quanto você se permite ser abundante, absurdamente feliz. E essa foi uma pergunta que ressoou há um tempo atrás. Eu estive com a Clarice numa classe que se chamou Fundamento, para quem, né, é novo por aqui, que é uma imersão presencial de Access Functions, que é uma das técnicas que a gente trabalha no nosso dia a dia, uma das coisas que a gente aplica para os nossos clientes, para os nossos negócios e também na nossa vida prática. Então, assim, trazer hoje o que para você te faz absurdamente feliz, então seria o primeiro passo, Clarice? Como é isso? Com certeza isso, né? É lógico, né, que eu falo que sempre vai assim, o primeiro passo, aí o que vem antes desse, né? Parece que sempre tem algo antes, né? Mas se colocar em primeiro lugar é que é o fundamental. Né? A maioria das vezes, a gente com a gente mesmo, e assim, atendendo a clientes, como a gente percebe que nós não estamos na nossa agenda. A agenda, né? Quer dizer, como é que eu vou falar de escolha, né? Se eu não me pus na agenda, se eu não me pus por primeiro, né? E como você, e é interessante quando você usa a expressão, né? Absurdamente feliz, né? A gente está, né? Viveu muitos e muitos anos muito longe dessa expressão, né? É como se isso não fosse permitido. Né? E nós vemos ainda, né, pela toda a construção da Matrix onde a gente está inserido, né, que quando a gente fala palavras como essa, a pessoa olha a gente de lado e pensa assim, deve estar com algum problema. Quer dizer, o normal é ter problema e não ser absurdamente feliz, né? É porque não fez a escolha, né? O Axis, ele traz para a gente um lugar que é assim, para você se perguntar, né, essa questão daquilo que de fato te traz alegria, te traz felicidade, ou seja, o que é que para você, né, seria esse lugar absurdamente feliz. Só que quando você acessa o que é isso para você, aí tem uma outra coisa, uma outra demanda, né? O que você pode fazer para permanecer lá? Aí a Paula Aparecida, que acho que é de Gurupi,
E não é só se colocar, é sustentar essa posição. Então, acho que assim, eu lembro que em fevereiro a Clarice entrou em contato, a gente começou um processo de sessões aonde antes da gente conversar, ela já estava fazendo perguntas com relação ao que poderia mudar ali, espaços, situações, relacionamentos, coisas na vida dela. Então, assim, a gente não está aqui hoje de paraquedas, né? E gratidão pela sua escolha lá atrás, em fevereiro, porque a gente está, né, dando palhotas no caos e na glória de tudo que é viver de verdade. E quando a pauta para a gente não é só você se colocar, é você se sustentar nessa posição. O que fez a Clarice escolher isso lá atrás, chegar até o lugar que nós chegamos em fevereiro e a gente já está entrando em agosto? O que foi esse sustentar para a Clarice, que a Clarice pode compartilhar agora com as outras pessoas para que elas saibam que isso é possível, sim. Clarice, você ser absurdamente feliz e permanecer lá. Ok. Você colocou bem, assim, o movimento anterior até o nosso encontro, né? Na verdade, o movimento começa com pergunta, né? Quando a gente está insatisfeito com o que está acontecendo e a gente começa a fazer pergunta, a possibilidade aparece para a gente poder fazer a escolha. Porque às vezes a gente fica querendo ter algo para escolher, mas a gente não perguntou ainda, né? Ainda que seja uma pergunta que eu nem tenha muita clareza dela, né? Tipo assim, o que mais é possível aqui? Porque do jeito que tá, não tá bom, né? Só que a gente fica achando que eu preciso ter uma certeza primeiro, para depois dar outro passo, que é aquela coisa bem linear, né? Então, quando a gente traz as coisas para consciência, pedir clareza por isso, né? E várias perguntas, né? A Axis nos ajuda muitíssimo com isso, né? Com várias ferramentas de perguntas para nos colocar num lugar de enxergar, né? E esse permanecer lá, ele de fato, ele não é fácil. Porque a nossa mente puxa, o nosso dia a dia puxa, né? Onde a gente está inserido, tudo puxa a gente para o lugar comum, por dar esse nome, né? Para aquele lugar de antes, né? Mas, para mim, o que mais coloca a gente no lugar, de volta, né, para esse lugar que a gente está escolhendo, né, não o antigo lugar, é a gente ter clareza de onde a gente quer chegar. Não digo onde um lugar, né, ou uma coisa, mas quando você usou a expressão absurdamente feliz, eu quero isso e não abro mão mais disso. Então, tudo aquilo que não está trazendo isso, eu tenho que fazer uma outra escolha em cima disso. Né? Então, Ou isso seja, que faz. está conectado com isso, não é isso que eu estou escolhendo. Então, deixa eu dar um outro, né, Escolha de novo, né? Acho que é por aí. E o que torna, de fato, no seu movimento, né? Que a gente está compartilhando muito aqui, porque é algo muito experiencial, né? O que aconteceu de fevereiro para cá, se a gente for colocar em palavras escritas, verbalizadas, talvez já deu um livro de 100 páginas, pelo menos, né? E o que trouxe esse lugar de se sustentar ali, com essas mudanças que estão chegando, com a nova realidade que você está criando, que você escolheu uma realidade mais grandiosa? O que tornou esse caminho a facilidade, que é diferente de fácil? Porque as pessoas também têm muita confusão na... Ah, mas era para ser fácil. Não, é diferente você pedir por facilidade do que simplesmente as coisas serem fáceis. Como é que ficou isso aí no seu mundo, que a gente pode também trazer mais clareza e compartilhar com quem está aqui? Deixa eu só dar um oi para minha Mames, porque geralmente esse horário ela não pode estar em lives, aí ela agora chegou por aqui. A Cleide Alves também, que é da imobiliária lá de Palmas, que é uma super parceira da gente, que também tem aí muito trabalho em relação a isso. Cláudia, que é do Uruguai. Enfim, tem pessoas aqui que eu vi também que é da família Moreira, né? Então sejam todos bem-vindos. Ok. Fácil e facilidade. O que tem aí? Fácil e facilidade. Como você falou, fácil não tem quase nada, né? Agora, facilidade, a partir do momento que a gente escolhe e pede, né, por facilidade, a gente consegue ver os obstáculos e não ficar parado, né? A gente tem essa energia de movimento, né? Agora, com certeza, uma coisa que foi fundamental foi a escolha de estar em mentoria com você. Eu acho que quando a gente escolheu isso, né, primeiro,
eu acho que nesse momento foi como se eu chancelasse o compromisso comigo, né? Quer dizer, estou escolhendo algo especificamente para mim, por mim, não é? É diferente de tudo mais que a gente faz, estudos, parará, e até aplicação de ferramentas, né? Mas eu acho que isso foi um momento que para mim marcou muito, quer dizer, eu realmente estou fazendo uma escolha e estou me comprometendo com isso, né? E depois, acho que uma coisa que nos sustenta é conseguir fazer a aplicação de tudo aquilo que a gente já tem em mãos, né? Até E comentava com você. de É, verdade, né? E prática de verdade. Porque as coisas acontecem quando a gente se movimenta, a gente tem que estar em ação. E ação sim. consciente com presença. Né? Então, as ferramentas, inclusive ferramentas várias que a gente tem, né? Então, tem todo o ferramental de Axis, né? Eu tenho outras, né, estudos, teorias que eu trabalho, várias terapias multidimensionais, né? Eu percebo que tudo isso é um ferramental para te ajudar até você dar o passo. Mas o passo é seu. Não tem ferramenta que dê o passo. A ferramenta, ela ajuda a tirar o limite, ajuda você a perceber coisas, né? Mas a ação é a gente que precisa tomar. Então, eu já me percebi nesse caminho, né? Quando a gente falando de fácil e facilidade, né? Em muitos momentos de ter dias de falar assim, né? Lá paradinha, o que eu tinha para fazer, né? E aí parece que não vem a energia para fazer, né? Porque o negócio realmente não é fácil. Mas a gente entrando em movimento, eu acho que tem me sustentado, né? Esses nossos encontros, de tomar mais consciência daquilo que nos limita, né? De coisas que a gente não faz a mínima ideia, né? De vez em quando vem e fala assim, nossa, mas para mim isso era alguma coisa assim, fazia parte da história, mas não era algo que tinha um peso tão grande que bloqueava o movimento, né? De seguir adiante. E assim, uma dessas coisas, primeiro, muito grata pelo aquilo que você falou, né? Que nós escolhemos isso. Então, assim, escolher mentorar outras pessoas também é um lugar de muita. Eu vou usar uma palavra que não é muito parte do meu vocabulário, mas ela existe. É muita responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, a satisfação disso, o prazer disso, a autorrealização é tão incrível quando você está vendo a pessoa no movimento, crescendo, expandindo e começando a viver a vida de fato como ela pode ser, que uma coisa é eu falar, eu estou bem, está tudo ótimo, tá? Aham. Mas você abre a tampa do baú, né? E começa a olhar para aquilo que realmente está funcionando na sua vida, aquilo que não está funcionando, ou aquilo que está funcionando que poderia funcionar ainda muito melhor, a coisa, Aham. a coisa muda, né, Clarice? Com certeza, né? Perceber esse espaço de grandiosidade, né? Acho que é a coisa mais nova e mais gratificante que a gente pode contribuir com as pessoas. Voltando ao que a gente começou lá, porque falar de escolha, né? Eu percebo que a maior dor das pessoas é essa sensação de não ter escolha, sendo que está tudo dentro, né? Não tem nada fora. Então, e muitas vezes se resiste a abrir o baú achando que eu vou encontrar mais de coisas mais difíceis que eu já tenho fora. E ao contrário, né? Quanto mais a gente abre o baú, mais a gente fala assim, uau, né? Eu sou tudo isso, né? Eu tenho tudo isso à minha disposição, né? A grandiosidade está dentro, não está fora, né? E uma coisa que eu achei interessante, a gente estava, teve um momento aí que a gente estava olhando para os alvos que a Clarice estaria colocando dentro da mentoria, e ela me mandou uma fotinha, né, de tipo papel A4 com uns post-it que estava lá escrito quais eram os alvos, mais ou menos assim, né, Clarice? 1, 2, 3, 4. No mínimo 10 tinha lá. E aí, isso, depois de vários encontros, se transformou e está se transformando em algo que de fato ela está se colocando no mundo, está se mostrando, está se permitindo ser vista e ser recebida também por ela mesma, não é nem para nós aqui fora, né? Uhum. E esse carinho, esse zelo de você com você, nesse momento, nessa trajetória, né, nesse processo da sua existência, desse lugar aí que já tem muitos anos de contribuição na área da psicologia, para empresários, para pessoas comuns, para pessoas estrelas, enfim. Esse movimento todo de olhar para você mesma. E como a gente trouxe o tema da live, né? Tendo ferramentas e o poder da escolha. Como é que fica o presente de você com você mesma agora no mundo, podendo
agora ir de forma profissional para o Instagram, agora sair para as viagens, a gente vai, né, a gente tem uma agenda, a gente está montando uma agenda de trabalho em São José do Rio Preto, e aí a gente já falou de uma outra que vai ser provavelmente ano que vem até fora do país. Como é que fica tudo isso aí para Clarice? Que era a Clarice há alguns meses atrás, para a Clarice que está tendo hoje, e para as pessoas que estão aqui agora que têm medo de se receberem como elas são de verdade e trazer elas próprias para o mundo aqui fora, onde as pessoas vão te acessar de um outro lugar. Você falou uma coisa que eu tenho percebido como muito importante, né? É a gente se perceber como um presente, né? Quer dizer, que dentro da... E para a gente mesmo, né? Quer dizer, que presente eu sou para mim. Porque se eu não reconheço isso para mim, eu não reconheço para ninguém. Nem para nada, nem para, né? Nem o objetivo que eu tenha. Então, quando você falou, né? Parece uma brincadeira simples, eu sou coach, trabalho a vida inteira em falando de alvo, de objetivos, etc, né? Mas quando a gente coloca, fala assim, é para mim, né? Isso aqui, qual é o presente que eu escolho? Porque se você vai dentro do profissional, dentro da empresa, aí eu tenho a meta, eu tenho isso, parece que é tão simples, né? Parece que isso já faz parte do dia a dia. Quer dizer, agora, quando o negócio é você, né? Quais são as metas que eu tenho com você, negócio? Né? Isso muda de figura e, sobretudo, entendendo essa grandiosidade, esse presente, né? Tem uma coisa que tem ficado... E é interessante, nada é por acaso, essa frase aparece, ou em livro que eu estou lendo, ou em anotação que eu já fiz em algum lugar, né? Para reconhecer o quanto cada um somos únicos, né? E aquilo que a gente faz, se eu estou inteira, né, naquilo que eu estou fazendo, se eu estou escolhendo, aquilo que é único vai chegar, né? Em forma de qualquer produto. O produto não importa, vamos dizer assim, né? Importa a minha disposição. Né? Ele é o rótulo, mas o que tem lá dentro é você. É você. Pois é, né? Então, assim, e ele vai estar mais recheado de você, quanto mais eu sou esse presente, né? Então, eu achei isso, nos últimos dias, isso tem passeado, né? Vamos dizer assim, muito na minha cabeça aqui, né? E no meu coração, e me dando uma alegria muito grande por esse reconhecimento, né? Então, assim, não tem nada a ver com comparação com ninguém, não tem nada a ver com definir um alvo a partir de nada que está fora. Né? E aí volta naquela expressão, simplesmente ser, né? E se escolher, né? Eu acho que assim, vai ser o tema de muitas lives, principalmente agora no mês de agosto, os momentos que a gente também está escolhendo. Ontem eu gravei uma live com a Sheila Morgante, que é amiga, doutora, mentora, mentorada e cliente, assim, tem vários tipos de relacionamento com ela há muito tempo. E aí uma das coisas que a gente compartilhou foi o quanto ela resistiu, por exemplo, vir para as redes sociais sendo quem ela é, mas trazendo o que ela gosta, o que ela faz, que ninguém, por exemplo, vê ela fazendo fora ali daquela coisa pública e comum. E uma das habilidades que ela escondeu durante décadas era a escrita. E aí, quando ela começou a mentoria comigo, algumas coisas que a gente foi conversando, conectou que ela tinha já uma coletânea pronta, que foi guardada dentro do armário, esquecida. Olha Isso só. foi em 1991. E agora, em agosto, setembro, né, nas próximas semanas, esse livro vai ser publicado. A gente está criando várias coisas em relação ao que ela escreveu. E tudo que ela escreveu ressoa com o que a gente está conversando, que você está também como conceito lá do seu perfil, da sua comunicação, que é você escolhendo ser você. Ou seja, escolha quem você é, e aí você pode vir para o mundo com facilidade. Porque aí você não é uma imagem que os outros querem ver. Você não é aquela filha perfeita, preferida, querida, que um dia você foi rotulada. É tirar tudo isso de cima para, de fato, a sua essência, o seu brilho poder vir para o mundo. Então, essa coisa da Clarice ter trago para a gente, né? A sua grandiosidade, e aí ela começou a escolher a grandiosidade dela, cara, o quanto isso é um presente para o mundo. Porque você escolheu ser um presente para você. Então, assim, eu preciso ser para eu ter. Enquanto eu não for, eu não tenho. Exatamente. O que muda?
Muda tudo, né? Muda só tudo, né? E é interessante quando você tem esse estado de consciência, né? Então, a consciência, ela traz para a percepção imediatamente, né? E aí você começa realmente assim, aí é fácil dizer o que que eu quero, né? O que que de fato eu quero. Porque enquanto não tem essa sintonia desse saber, né? Quem sou e que estou presente, que estou fazendo essa escolha por mim, as outras possibilidades vão se aparecendo, né? De uma forma muito com facilidade, né? Vem, a gente atrai porque a gente entra na mesma ressonância. E tudo que a gente deseja, tudo que a gente pode, já está disponível, né? Também é algo que a gente precisa se conscientizar disso, né? E uma coisa que a gente sempre fala, né? Você vai pedir, você vai escolher lá seus alvos, você vai começar a entrar nas perguntas de uma frequência vibracional diferente, você passa a ser uma pessoa diferente. Então, isso também impacta as pessoas que estão ao seu redor. Uhum. E quando você causa esse impacto, como é que a Clarice mantém firme ali no espaço dela agora, continuar sendo o que ela já está sendo até aqui? É interessante que a primeira sensação é como se fosse uma dificuldade, né? Nossa, né? Tá tão diferente, né? Mas eu não percebo isso enquanto coerência, né? Porque se a gente é muito coerente, ao invés de causar um impacto de afastar, né? Você causa o impacto, para lá que você está fazendo. Né? O que você tem feito, né? Quer dizer, é uma coisa muito de querer participar de uma descoberta de um... Tá, é lógico que tem, né? Pessoas e pessoas, mas o que a gente percebe, na maioria das vezes, quando existe uma coerência naquilo que a gente está fazendo, a gente se ilumina, né, de uma certa forma, porque é aquela alegria, né? Alegria genuína, você vai provocar, né, atrair alegria em volta de você e para as outras pessoas também, né? Mas há que, certamente, aparece algumas lugares, né, onde você vai ter que romper alguma coisa. Tem que estar disposta a isso também, né? Em alguns lugares, o seu brilho não vai caber e outros lugares o seu brilho vai inspirar. Onde que você vai, de fato, estar, né? Aí é você também perceber o que para você vai continuar levando esse movimento de mais facilidade, mais gentileza, mais generosidade, bondade com você mesmo, né? Uhum, uhum. E nesse processo, né, da gente ter assim, tchau, velha versão da Clarice para a nova versão da Clarice, tá nascendo um novo perfil do Instagram e esse perfil, você me falou uma palavra agora com relação a isso, né, de poder ser você mais no mundo, sendo quem você é, com tudo aquilo que você sabe, que é o seu saber. E eu sempre brinco com a Clarice, que eu falo para mim que ela, tipo, não já foi, não. Helena Galvão, né, que eu falo lá da aparência, não só física, mas o jeito calmo de falar, a forma simples e prática de se expressar. O que as pessoas podem receber hoje, a partir daquilo que você escolheu para sua vida, e que ao longo do caminho, de fato, você só aprendeu mais quando a gente colocou, né? Saber quem eu sou verdadeiramente e deixar de ser quem eu pensava que era. O que vira? Que chave que vira aí? Para isso ser exposto para o mundo e você começar, tipo, quase do zero, que eu falo que ninguém começa nunca do zero, nem de sabedoria, nem emoção, nem financeiro. Você sempre é alguém já. Não existe isso. Para mim, a maior mentira que ficou, vou começar do zero. Não, você nunca começa. Você sempre começa de algum lugar que você já chegou nele. Só que tem que ter espaço para o que é velho, que não serve mais, que não funciona mais, também ficar para trás. Uhum. Como é que reverbera esse algo novo que está nascendo aí? E o que as pessoas já podem saber sobre esse novo lugar que a Clarice está indo e oferecendo e entregando para mais pessoas? É uma coisa que mudou e que então renasce, né, de uma forma diferente nesse momento, e é um desejo que eu tenho, né, de integrar todos os meus saberes.
né? Eu percebia que eu usava as coisas muito compartimentadas, né? Uma coisa no horário, uma coisa para alguém, uma coisa em determinado momento, né? E eu tenho consciência que isso diminui as possibilidades, né? Até porque nós não somos caixinhas, né? Quer dizer, nós, quando a gente vai aplicar barras, né? Quantos processos corporais que vêm junto para a gente fazer? Ah, não, né? Vou fazer só barras. Não, a gente sabe que não é isso, né? Veio, a gente está a gente não, se abre para ser um canal para que essa sabedoria, tudo aquilo que já aprendeu, esteja disponível para a quem está na sua frente, do tanto que ela puder receber naquele momento, né? Nossa, Então, isso muda tudo. então essa consciência, né, de estar sendo, de unir tudo isso e deixar tudo isso a serviço, né, sem barreiras, né? Nesse espaço de mais consciência e mais possibilidade, né? Exatamente. E falando especificamente do Axis, né? Tem uma questão, a gente fez o fundamento juntas e também tivemos várias percepções de lugares que a gente acabou deixando ir, né? Que eram coisas que não nos serviam mais. Uhum. Mas agora, o que acrescentou? Qual foi o algo que acrescentou você ter olhado para aquele fundamento e falado, cara, eu vou escolher isso aqui, tô lá já, né? Porque você criou a classe, a gente até já brincou sobre isso, né? A Donata precisa também até ouvir outras coisas sobre o que a gente também já conversou sobre isso. Mas o que a gente pode compartilhar e trazer para isso aqui agora, que já está fazendo parte dessa nova incrível mulher grandiosa que Clarice Loureiro está à disposição do mundo, né? O que acrescentou? De lá para cá, o que acrescentou que vai também ser esse transbordar para outras pessoas? Eu estou curiosa com isso. Quando você faz essa pergunta, me vem várias coisas, mas uma delas que me vem mais forte, a partir, inclusive, do fundamento, né? E depois da própria classe, né, que eu criei logo em seguida, né, da classe de barras, Sua primeira classe. é perceber como cada escolha nossa reverbera no universo, né? Não é em torno, não é nada. Isso era uma coisa que aí fala assim, sabe, né? O saber intelectual é uma coisa, o perceber é muito diferente, né? Então, assim, cada ação, cada escolha, ela não movimenta só algo em você, ou dentro, ou ao redor de você, né? Aquilo que isso a gente já lê milhões de vezes, quer dizer, aquilo que fala, sai do intelecto e vem para cá, quer dizer, quando eu curo centenas ou milhares de pessoas, né? Então, quantos da minha ascendência, descendência, né, recebem daquilo que eu escolho, dessa energia, né, de criar mais, de ser mais, né, de fazer mais escolha por si mesmo, né? Então, nesse momento, né, que eu falo que, né, o planeta está no momento de transição. Quer dizer, o quanto cada escolha nossa de se tornar isso, né, que já é uma proposta de ser, vai, vai ser a grande contribuição, o nosso grande presente para o planeta e para o universo inteiro, né? E que presente, né? E uma coisa que a gente fala sobre essa questão, né? As pessoas fazem, às vezes, uma distorção do que é consciência com espiritualidade, mistura religião com espiritualidade e religião com consciência, e tem todo esse movimento. Como a gente está trazendo essa unificação, essa comunhão dos saberes, especificamente a questão da Clarice, eu queria que você trouxesse sobre o seu ponto de vista, sobre tudo que você já experienciou, vivenciou e conheceu até aqui. E para você é esse conceito do que é consciência e do que é estar consciente, e como isso na vida prática pode ser algo que seja um trampolim, um pulo do gato, como diz a Sheila ontem, por exemplo. É interessante que a gente acha que estar consciente eu sei que estou falando com você aqui agora. Então, estou consciente disso. Na verdade, a consciência é algo que é percebido internamente. Então, quando a gente fala que eu estou consciente de algo,
eu e o meu corpo inteiro, né? Não é a minha visão aqui de fora, não é o ouvido que está fora, né? Mas é uma reverbera internamente, né? Que eu falo assim, é como se a gente, às vezes, usa a expressão que também não é errada, né? De dizer, a minha alma sabe, né? E aí você fala, não, por que você está escolhendo isso? Não sei se é o certo para mim. Tá? Não vem argumento intelectual, porque não foi a minha mente que trouxe esse saber. Lógica, não é uma Né? mente lógica, racional, né? Vem Isso. de algo muito fora desse lugar chamado estou cognitivamente fazendo contas 1 mais 2 1 é igual a 2, mas não, a gente sabe que consegue saber pode ser 4, né? Então, aí quando a gente fala disso, a gente obrigatoriamente, né, como se diz, eu preciso entender a importância do corpo. Quer dizer, não existe uma consciência se eu não estou, né, realmente integrada com esse corpo para perceber o que essa consciência está me dizendo. Então, estar consciente é estar em coerência, né, com a minha verdade, né, e aberta para perceber essa verdade que vai ser informada através de um corpo que é uma sensação interna, não é uma sensação externa, se é que é possível fazer essa divisão, né? Mas é dizer que eu estou captando algo que está de dentro, não algo que está fora. E eu quis trazer essa pergunta porque eu passei, acho que 2021, ou foi 2022. O seu som está um pouquinho mais baixo, não sei se você falou baixo um pouquinho. Não, eu vou até subir aqui o microfone. Eu passei 2021 ou 2022, eu não lembro agora qual desses 2 anos, dentro de um clube Clube do Livro, chamado Alquimia das Letras, que foi criado pela doutora Simone Arantes, que também é uma amiga querida, é CF de Axis, é tradutora do Axis, né, tá num caminho aí agora com a parte de ser a nutricionista, que para mim vai ser uma das melhores, enfim. E dentro desse Clube do Livro, a gente leu 12 vezes seguidas o mesmo livro, Os Segredos da Mente Milionária. E a parte de ler, né, o que é o segredo da mente milionária, muita gente leva isso para especificamente o tema dinheiro. Uhum. Quando não tem absolutamente nada a ver e ao mesmo tempo tem tudo a ver. E por que ele fala de você ler o livro 12 vezes? Porque a gente, lendo uma vez, a gente absorve. A gente não retém quase que nada. Tipo, se você vai ler o livro lá, 174 páginas, você não vai lembrar, talvez, de um parágrafo inteiro de uma página. Quando a gente lê o livro pela segunda vez, terceira, quarta, quinta, porque ele é um livro de exercícios práticos, né? A gente vai se tornando mais coerente com o que ele está ensinando. Isso traz uma coerência para a nossa vida e para o nosso viver. E aí sim, a gente deixa de seguir a nossa mente limitada e acompanha essa consciência, esse espaço consensual que está disponível para a gente no universo, que é uma consciência de comunhão, de frequência, de energia, de vibração. Então a vida fica muito mais simples e ao mesmo tempo pragmática, mas porque o ser começa a se questionar e até trocar aqueles, digamos, paradigmas, que é a palavra que ele usa, e que no Axis a gente fala de ponto de vista, sobre determinadas coisas relacionadas ao dinheiro, mas muito mais relacionada a você, aquilo que você tem com relação ao dinheiro. E por que eu estou trazendo isso hoje, né? Porque enquanto nós não tivermos a consciência de reconhecimento da nossa própria grandeza, grandiosidade, de criar a nossa vida exatamente daquele lugar que a gente estava falando, de ser absurdamente feliz, a gente vai ficar só agindo, ou melhor, reagindo ao que já existe. Aí, em vez da gente criar uma realidade diferente, a gente recria o dia de ontem com algumas pequenas frações diferentes no dia de hoje. Mas isso ainda não é criar uma vida extraordinária. E essa vida grandiosa... Oi, Sheila, seja bem-vinda. A gente, numa parte aqui final do livro, ele coloca consciência é observar os pensamentos e as ações para poder agir com base em escolhas verdadeiras feitas no presente e não na programação passada.
Trata-se, como já disse, do poder de agir a partir do seu eu superior. Ou seja, o que a gente está falando aqui é a live inteira, né? Resumida numa frase. Dessa forma, você pode ser a melhor pessoa que é capaz de ser e assim cumprir o seu papel. E sabe o que mais? A essência dessa transformação não diz respeito somente a você. Tem a ver com todo o nosso mundo, que não é mais do que o reflexo das pessoas que o constroem. Quando cada indivíduo aprimora o seu grau de consciência, a consciência de todo o planeta se eleva, passando do medo à coragem, do ódio ao amor, da escassez à prosperidade para todos. Então, cabe, portanto, a cada um de nós esclarecer a si próprio para poder acrescentar mais luz ao mundo. Yes, exatamente. E para mim, por que eu quis ler este parágrafo, Clarice, que é é a última página, é o final desse livro Segredos da Mente Milionária. O quanto a Clarice já é todo esse processo, desse parágrafo, e tudo que você está disposta e disponível a oferecer para o mundo agora é por conta desse lugar chamado Minha Forma de Escolher a partir do poder da escolha. Então, gente, é só para dar parabéns para ela, tá? Eu aceito. Aceito, recebo e agradeço. E convido todo mundo que está nos ouvindo agora, neste agora, e que vai ouvir, né, num próximo agora, né, que façam também essa escolha. Né? Todos temos escolha e precisamos só querer escolher. E a hora que a gente quer escolher, a gente começa o movimento e tudo começa a caminhar. Né? Oi, Cláudia. A Cláudia está perguntando qual é o livro. É Os Segredos da Mente Milionária. E eu descobri, né, participando do clube com a doutora Simone Arantes, e assim, foi interessante porque a gente teve 12 edições, a mesma leitura, né, durante um ano inteiro. E acho que chegou na 10ª edição, ela teve alguns compromissos e aí nos convidou, alguns dos participantes, para ir de fato fazer a leitura e fazer o dia acontecer ali, né? E aí eu tive a alegria de participar, sendo ali a pessoa que estava coordenando a leitura durante as 2 últimas edições. E o quanto que esse livro, hoje, ele ressoa, o que está dentro das mentorias, o que está dentro do trabalho que eu faço de atendimento individual, aquilo que a gente brinca com os imóveis, né, Clarice? Porque tem uma outra área que a gente também tem participado aí. Então, o que está disponível para a gente é a mesma coisa que quando a pessoa fala assim, agora chegou a hora de emagrecer, vou cuidar de mim, vou cuidar do meu corpo. Aí quer ficar esteticamente bonito por fora. Aí vai procurar lá, talvez, um nutricionista para cuidar do que vem de dentro e depois a parte do treino numa academia, que é a parte que vai ser a estética visual interna, né? Cara, e se você quer uma vida também ali harmoniosa, alegre, que é a parte que a gente falou, né, da felicidade plena, aí como seria escolher mais treinadores que também vão poder caminhar com você, orientar você, exercitar com você no dia a dia? E eu estou falando isso, sou TDAH. Enquanto eu não tive essa pessoa também para ter esse espaço e eu aprender que, indo junto, a gente vai até mais rápido, até mais leve, e pode ser até mais divertido. Então, para mim, com a Clarice, é um espaço muito mais de diversão do que aquele papel lá, eu sou a mentora, ela é a mentorada. Não! A gente está criando junto uma nova realidade, e a gente está abrindo uma consciência maior no mundo a partir das nossas escolhas. E isso inclui uma vida diferente, né, Clarice? À medida que a gente, você tá falando, né, que a gente se ajuda, né, porque você faz uma pergunta, ela não é só para o outro, né? A gente ouve a pergunta, opa, o que isso tem a ver comigo? Né? E a gente vê, né, toda terapia, né, que a gente aplica, as próprias barras de Axis, outras terapias multidimensionais. No momento em que você está fazendo, você está recebendo. Porque tudo é energia, né? E a energia ela não está estanque num lugar, é um dar e receber. Porque aí a gente entende essa unidade, né, de todo o universo, o quanto isso é grandioso. E então, divertido, grandioso, né, porque eu recebo, dou e recebo, e muito mais do que aquilo que é o valor financeiro de algo. Né? O valor, de fato, não tem a ver com a moeda, né? Tem a ver com aquilo que a gente recebe e do quanto a gente está aberto e disposto a receber.
Contribuição máxima que eu estou disposta a ser, enquanto o outro está aberto a receber tudo que eu posso também entregar, né? E a gente está indo para os últimos 5 minutos. Eu gostaria muito que essa live ficasse gravada, porque eu escolho também que mais pessoas recebam disso tudo, inclusive eu mesma, que depois de ver e reassistir, a gente aprende ainda mais, né? Mas eu vou deixar que você faça o encerramento, já que agora a gente vai estrear outros lugares, outras possibilidades também. Agora é todo seu o espaço. Quero que você faça Ok. esse encerramento hoje. Primeiramente, começar agradecendo você, né, por tudo isso que você está sendo e está sendo contribuição, né, para esse novo, Então, esse novo redescobrimento de mim mesma, né, vamos dizer assim, né, a todos que participaram, tiveram presente aqui conosco, né, que com certeza a energia está muito presente aqui, a gente sentindo esse desejo de mais, né, de buscar por mais. E queria dizer para todos vocês e para todos que vão nos ver futuramente, né, que esse é o momento, quando eu falo de integrar, né, de trazer esses conhecimentos que me colocaram nesse lugar de ter mais consciência, né. Então, tenho nas minhas mãos, né, ferramentas multidimensionais, né, que trabalham, né, com toda a nossa conexão com esse eu superior e quem está além, né, nos assessorando, né, temos aí só o universo inteiro, né, nos assessorando, só universo isso, inteiro a nosso propósito. né, Usando a assistência 24 horas por 7 dias por semana. isso, né, então, com essa integração de tudo isso, eu estou recebendo esse presente de mim para ser o presente para todas as pessoas dentro dessa integração, né. Então, o que mais pode vir é uma pergunta que vai estar no, na ordem do dia todos os dias, né? O que mais pode vir, o que mais é possível, né? E dentro de uma alegria muito grande. Eu passei um tempo, né? É interessante, né? De vez em quando eu falo isso, né? Ah, eu sempre fui uma pessoa triste, falava assim, né? Aí todo mundo olha para mim assim, porque ninguém nunca me viu não sorrindo, né? Como assim, né? Sorrir triste? Como é que é isso, né? Mas é interessante que tem um tempo para cá que um dia eu até cheguei para minhas filhas e falei, hoje eu redescobri a alegria genuína. Quer dizer, é esse Uau. encontro com a gente, né, naquilo que é mais. Não tem palavras para descrever qual é esse lugar, né, onde a gente se encontra, né, mas é o convite que eu deixo para todo mundo. Né? Vamos entrar num movimento para nos encontrar nesse lugar onde a gente realmente se reconhece, se dá a mão e diz, estou aqui. Né? Então, vamos junto daqui para frente. E quando você fala isso, né, eu lembro de bem no iníciozinho assim, acho que lá, talvez o nosso primeiro encontro, o segundo, quando eu perguntei o que de verdade te trazia alegria de acordar e estar viva, né? E ao longo desse processo já, todos esses meses, você vem implementando, e hoje eu vou deixar uma pergunta para que todas as pessoas também possam receber disso, né? O que eu vou escolher hoje que vai criar a celebração de... E foi nos dito muito mais sobre a Repete a pergunta, Gelisa. Deu uma travadinha, a pergunta não saiu toda. o que eu vou escolher hoje que vai criar a celebração do meu viver. Celebração do meu viver. Essa pergunta ela está no livro Dinheiro Certo para Você, também outro livro que não trata de dinheiro, apesar do título, né? Mas se todo mundo que estiver aqui na live, ou passou pela live, né, experimente, coloque isso num papelzinho, né, e escreva. O que eu vou escolher hoje que vai criar a celebração do meu viver? E coloca, sabe aonde? Lá dentro do banheiro. Na hora que, não é no espelho, não, tá? É no lado, onde você vai acender a luz e apagar a luz, que aí não vira paisagem. Mas assim, você acordou, isso já tá lá. Você sentou no vaso, tá lá. E aí você vai ver o que muda quando de fato você começa o seu dia exatamente com essa pergunta sendo a primeira do dia. Que eu vou escolher hoje que vai criar a celebração do meu viver. Essa pergunta, carinhosamente, eu a recebi lá dentro do Clube Alquimia das Letras, pela doutora Simone Arantes.
E aí, depois de alguns meses, quando eu li o livro Riqueza Certa para Você, tem um parágrafo inteiro que o Gary Douglas, que é o fundador de Access, né, traz clareza sobre consciência, a partir do ponto de vista do Access, e que nos mostra que felicidade é o caminho. Só que foram colocadas várias vendas, vários filtros, né, para nos manter de forma limitada e diminuída. Então, hoje, o que eu vou escolher hoje que vai criar a celebração do meu viver? Essa é a pergunta. Grande pergunta. Gratidão pelo convite, por estar aqui, por toda a grandiosidade que nós estamos e vamos criar. E me fala, o que está disponível para as pessoas que quiserem acessar mais de você? Onde elas só requeiram e venham. Quem quiser criar, quem quiser escolher mais, né, de si próprio, quem quiser criar uma vida mais grandiosa, pode vir que vamos caminhar juntas para celebrar, né, a vida com cada um. E eu queria agradecer também a sua disponibilidade, né, de vir para a live e a gente bater esse papo para compartilhar mais daquilo que era muito só seu, muito só meu, para mais pessoas. Quero agradecer também, eu vi que tinha alguns dos irmãos, eu vi a Vânia aqui, obrigada, Vânia, gratidão Vani, o Paulo também. Vani, o Paulo, acho que o Hélio, o Pedro, José, acho que estava todo mundo aí. A família toda, né? E esse movimento da gente criar mais espaços para a gente colocar a nossa voz, falando aquilo que para a gente de fato é verdadeiro, que de fato faz a gente brilhar, isso é um dos passos para que a gente tenha uma vida de celebração do nosso próprio viver. Então, imensamente grata por cada um que esteve com a gente aqui agora e que vai nos ver no futuro, né? Mas que possam também se escolher. Yes, exatamente. Se escolher. Se a Clarice escolheu e a gente veio parar aqui, exatamente. Então, beijo muito grande. Tchauzinho, obrigada a todos. Então, querida, um beijo. Tchau, tchau, pessoal.